Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida e sua família. E nesse devocional vamos ver uma história muito conhecida que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Conta-se em 2 Reis, capítulo 5, a história de um chefe do exército do rei da Síria. E esse homem era um homem muito valente, e ele era um homem guerreiro e respeitável, porém ele tinha uma doença, e uma doença que na época não tinha como ele conviver em sociedade, que era uma doença sem cura, que era a lepra. Amados, e mesmo ele tendo todos os recursos ao seu dispor, ele não podia se livrar dessa enfermidade, dessa situação difícil. Até que um dia foi chegado a ele o conhecimento em que Israel existia um profeta que poderia livrá-lo dessa situação. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, enviando Naamã, o seu melhor guerreiro, dizendo para que o rei pudesse providenciar tudo que fosse possível para que a cura chegasse. Quando o rei de Israel viu isso, rasgou suas vestes e começou a questionar, começou a dizer: sou eu Deus que possa fazer milagres, que possa curar? Só que existia um profeta, Eliseu, que ficou sabendo disso e mandou um recado para o rei: rei, manda ele vir até aqui. E todos nós conhecemos a história. Naamã foi até Eliseu, o profeta Eliseu. Eliseu nem saiu do seu lugar, mandou um servo dizer para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Rio Jordão em Israel era muito sujo em comparação aos rios de Damasco. Naquele mesmo momento, Naamã se revoltou, se indignou e disse: olha, não são os rios de Damasco mais limpos do que todos os rios de Israel? Só que naquele momento, um dos seus servos virou e falou assim: meu senhor, se ele não te mandasse algo tão difícil, você não faria? Quanto mais agora, que ele só te mandou mergulhar 7 vezes. E Naamã, indignado, eu pensei que ele ia chegar, se pôr de pé, levantar suas mãos, clamar ao seu Deus, colocar as mãos nas minhas feridas e eu ia ser curado. E ele agora fala para mim tomar banho num rio sujo. E ele foi, mesmo indignado, ele foi. Todos nós conhecemos a história. 7 vezes ele se banhou e na 7ª vez a pele dele estava como de uma criança. Irmãos, algumas lições que podemos tirar dessa história. Começando logo no início da história, a Bíblia fala que através de Naamã, o Senhor deu vitória. O Senhor, preste bastante atenção, o Senhor usava Naamã. Através de Naamã, o Senhor deu vitória. Irmãos, Naamã era usado por Deus, mas não conhecia o Deus da história. Nós precisamos não apenas conhecer as histórias da Bíblia, não apenas conhecer os feitos maravilhosos do nosso Deus, só que muito além disso, nós temos que conhecer o Deus da história. Nós temos que, como Oséias diz, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Um outro ponto, quando Naamã se indignou e já estava indo embora, um dos seus servos, que era amigo dele, falou: meu senhor, não faça isso, não vá embora. Ele só te pediu para fazer isso, faça isso. Irmãos, nós precisamos nos rodear de amigos. E você quer saber como é que você sabe quem é um amigo de verdade? Um amigo de verdade é aquele que vai fazer você se aproximar de Deus cada vez mais. Irmãos, preste atenção. Aquele que te afasta de Deus não é o seu amigo. O seu amigo verdadeiro é aquele que faz você se aproximar de Deus. Poderíamos ainda falar muitas coisas sobre esta passagem, mas eu queria encerrar aqui falando de como a história começou. A história começou através de uma menina que foi tirada da sua terra para servir a mulher de Naamã. E através desta menina, quando ela falou: se o meu Senhor soubesse que lá em Samaria existe um profeta que poderia trazer a cura para ele. Irmãos, ela estava ali como uma serviçal, como uma escrava. Ela foi tirada da sua terra. Ela poderia estar revoltada, ela poderia estar dizendo: por que eu estou aqui?
Por que o Senhor se esqueceu de mim? Mas ela foi usada por Deus. Ela foi o instrumento de Deus para aquele milagre tão conhecido por todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja conseguindo enxergar por que você está vivendo essa posição, ou nesse lugar, ou nessa situação, não importa qual seja o lugar, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a circunstância, seja instrumento de Deus, porque Deus te chamou, foi para isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.